Billy Graham passou décadas observando pessoas, não apenas multidões, mas corações. Ele enxergava algo que muitos ignoravam porque parecia comum demais para ser questionado. Algo aceito, praticado e até incentivado. Ainda assim, ele alertava que esse comportamento, apesar de normalizado, carregava um perigo silencioso. Um perigo que não destrói de uma vez, mas aos poucos, enquanto a pessoa acredita que está tudo bem. Segundo Billy Graham, um dos maiores riscos da vida moderna não vem de grandes tragédias, mas daquilo que se torna rotina sem reflexão. Quando algo passa a ser repetido diariamente, deixa de causar estranhamento. O problema é que nem tudo que se repete é saudável. Algumas escolhas parecem inofensivas no início, mas criam um afastamento lento entre a pessoa e aquilo que realmente sustenta sua vida interior. Billy Graham alertava que o ser humano se adapta facilmente ao que o cerca, inclusive ao que o enfraquece. Quando todos vivem da mesma forma, questionar passa a parecer exagero. Ele via pessoas ocupadas, produtivas e aparentemente bem, mas espiritualmente cansadas. Para ele, esse cansaço não vinha da falta de descanso, mas da perda de direção, causada por escolhas feitas sem consciência. O mais perigoso, segundo Billy Graham, é quando algo errado deixa de parecer errado. Quando hábitos vazios se tornam padrão e o silêncio interior é abafado por distrações constantes. Ele dizia que viver ocupado demais para refletir é uma das formas mais rápidas de se afastar do propósito. A pessoa continua andando, mas não sabe mais por quê, nem para onde. Billy Graham observava que muitas pessoas confundem movimento com progresso. Acreditam que estar sempre correndo é sinal de sucesso. Porém, ele alertava que correr sem direção apenas cansa. Quando a vida se resume a cumprir tarefas, bater metas e preencher horários, o coração começa a sentir um vazio difícil de explicar. Esse vazio não surge do nada, ele é construído dia após dia. Para Billy Graham, o perigo está em normalizar uma vida sem silêncio. Ele via o silêncio como espaço de confronto interior, onde verdades surgem. Quando esse espaço desaparece, a pessoa perde contato consigo mesma. Tudo vira ruído. Tudo vira pressa. E sem perceber, decisões importantes passam a ser tomadas no automático, sem reflexão, sem consciência e sem profundidade. Ele alertava que o mundo ensina a buscar conforto acima de tudo. Evitar desconforto, evitar silêncio, evitar questionamentos. Mas Billy Graham via nisso um risco enorme. O desconforto muitas vezes é o sinal de que algo precisa ser ajustado. Quando ele é constantemente evitado, a pessoa permanece no erro, acreditando estar segura, apenas porque se sente confortável. Billy Graham dizia que o perigo não está apenas no que fazemos, mas no que deixamos de fazer. Deixar de refletir, deixar de ouvir, deixar de parar. A vida segue, os dias passam e quando a pessoa percebe, já está distante de si mesma. Esse afastamento não acontece de forma brusca, mas silenciosa, quase imperceptível, o que o torna ainda mais perigoso. Segundo Billy Graham, muitas pessoas só percebem o problema quando o vazio já está instalado. Elas tentam preencher com mais trabalho, mais distração, mais consumo. Mas nada resolve. Porque o problema não está na falta de coisas, e sim na falta de sentido. Ele alertava que ignorar essa realidade apenas aprofunda o desgaste emocional e espiritual. Billy Graham via que a sociedade ensina a calar perguntas importantes. Perguntas sobre propósito, direção e significado. Quando essas perguntas são evitadas, a pessoa vive de aparência. Por fora, tudo parece em ordem. Por dentro, cresce um cansaço difícil de explicar. Esse contraste entre aparência e interior era para ele um dos maiores perigos do nosso tempo. Ele alertava que nem tudo que traz prazer imediato traz paz duradoura. Muitas escolhas parecem pequenas, mas moldam o coração com o tempo. Quando feitas sem reflexão,
criam hábitos que afastam a pessoa daquilo que realmente importa. Billy Graham acreditava que a perda da sensibilidade espiritual começa quando a vida se torna apenas funcional. Billy Graham entendia que o ser humano precisa de mais do que rotina para viver bem. Precisa de significado. Quando o significado desaparece, a vida continua, mas perde profundidade. Ele alertava que viver apenas para cumprir expectativas externas é uma forma sutil de aprisionamento. A pessoa se adapta, mas não se realiza. O perigo, segundo Billy Graham, é quando essa forma de viver passa a ser vista como normal. Quando o cansaço vira regra, a ansiedade vira companhia e o vazio vira silêncio ignorado. Ele dizia que aceitar isso como padrão é abrir mão da própria essência. Poucos percebem esse risco enquanto ainda há tempo de mudar. Billy Graham acreditava que a pressa constante rouba algo precioso: a consciência. Quando tudo é rápido, nada é profundo. As escolhas se tornam superficiais e os dias passam sem reflexão. Ele alertava que uma vida sem pausa se transforma em uma vida sem direção, mesmo que externamente pareça bem-sucedida. Para Billy Graham, o maior perigo não é errar, mas não perceber que está errando. Quando o erro é coletivo, ele deixa de ser questionado. Ele via multidões caminhando juntas, mas sem saber o motivo. Essa falta de questionamento, para ele, era um sinal claro de afastamento interior. Billy Graham ensinava que o coração humano dá sinais quando algo está errado: inquietação, vazio, cansaço emocional. Ignorar esses sinais é perigoso. Eles não aparecem para punir, mas para alertar. Quando são silenciados repetidamente, a pessoa perde a capacidade de ouvir a própria consciência. Ele alertava que viver distraído o tempo todo impede qualquer transformação real. A distração constante impede o confronto interno necessário para mudanças profundas. Billy Graham acreditava que só no silêncio a verdade aparece. E por isso, tudo que rouba o silêncio também rouba clareza. Billy Graham via que muitas pessoas têm medo de parar, medo do que podem encontrar quando o barulho acaba. Mas, segundo ele, esse medo é justamente o sinal de que algo precisa ser enfrentado. Fugir indefinidamente apenas adia o inevitável encontro com a própria realidade. Para Billy Graham, normalizar uma vida vazia é um dos maiores enganos da modernidade. Ele alertava que viver assim não é viver plenamente. É apenas sobreviver. E sobreviver sem sentido cobra um preço alto com o tempo, mesmo que no início tudo pareça sob controle. Billy Graham alertou: isso parece normal, mas é perigoso. Perigoso porque rouba sentido, enfraquece a consciência e distancia a pessoa de si mesma. A pergunta que fica não é se isso está acontecendo no mundo. A pergunta é se isso já está acontecendo dentro de você, sem que tenha percebido. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez este não seja o único vídeo que você precisava ouvir hoje. Aqui no Entre o Ouro e o Silêncio, cada mensagem é um convite à pausa e à consciência. Se quiser continuar essa reflexão, se inscreva no canal e siga conosco.